Agora a gente fala sobre o governo eleito, continua falando sobre ele, porque o governo, inclusive, que já adiantou que vai recriar alguns ministérios a partir de 2023 e um deles, minha gente, possivelmente pode ser o do planejamento, que é, a gente lembra, o responsável por pensar na administração pública, incluindo o orçamento, as reformas, a liberação de fundos para os estados. Sobre esse assunto a gente conversa agora, ao vivo, com o deputado federal Enio Veri, que compõe o grupo técnico de orçamento, planejamento e gestão da equipe de transição. Deputado, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, é um prazer. Bom dia. Quero começar te perguntando, então, quais os temas que devem ser o foco principal do setor do planejamento durante essa nova gestão? Olha, quando o governo Bolsonaro ele fez essa junção da indústria e comércio, da fazenda e do planejamento e criou o Ministério da Economia, ele disse que foi para economizar. Primeiro, que economiza só o salário do ministro, não quer dizer nada. Mas ele diminui a capacidade do país de olhar a longo prazo, de incentivar setores produtivos da iniciativa privada e também de criar espaço de inserção internacional do país. Ou seja, quando você tem um único ministério como a economia, você tem apenas uma visão de curto prazo. A ideia de retomar o Ministério do Planejamento é ter o Ministério da Indústria e Comércio, que é um ministério ligado à motivação da iniciativa privada, das políticas industriais, de relação do Brasil com o resto do mundo para exportar os nossos produtos. Tem a Fazenda, que é um ministério que olha o curto prazo, arrecadação, receita, política tributária, política fiscal, e o planejamento, que olha o longo prazo. O que é o longo prazo? É olhar além do mandato do presidente eleito. Como será o Brasil daqui 20 anos? Qual a construção que faremos em termos de investimentos públicos, em termos de política das nossas empresas estatais? Qual a linha a ser construída para que o Brasil possa desenvolver-se e, principalmente, voltar a ser respeitado no resto do mundo? Porque nós perdemos o respeito das relações internacionais. Então, a ideia é ter um ministério que retome uma política que esse ministério já faz desde a ditadura militar. O Ministério do Planejamento não é uma coisa nova. Mesmo na ditadura, nós tínhamos um ministério que olhava o longo prazo. Ele foi eliminado agora por conta da visão do governo de Bolsonaro e Paulo Guedes, e ele retoma exatamente para isso, recuperar uma visão de Brasil que possa estar inserido no resto do mundo com capacidade competitiva, com olhar o nosso desenvolvimento e trabalhar junto com as políticas de distribuição de renda. Essa faz a diferença e é por isso que na maior parte dos países do mundo, o Ministério existe. Deputado, aproveito para te perguntar, então, como que dá para encaixar mais políticas sociais e também assistência aos necessitados, levando em consideração que o orçamento, o governo, pode ter uma queda, inclusive, dessa receita. Isso, inclusive, é previsto por alguns especialistas. Teria algum plano B? Vocês já estão pensando em algo nesse sentido? Olha, primeiro, você citou, Muriel, há pouco, sobre uma contradição. Esse ano, por exemplo, o Brasil vai arrecadar mais do que o esperado e o governo está cortando investimentos da saúde e educação em especial, o que é um absurdo. Por quê? Porque essa emenda à Constituição, número 95, que chama teto de gastos, é uma coisa falida. Aliás, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes estourou o teto de gastos em 800 bilhões. Então, é preciso ter uma âncora fiscal, claro que é necessário, é preciso ter responsabilidade fiscal, mas tem que ser algo mais flexível que não seja o teto de gastos. O país tem condições de aumentar a sua arrecadação na medida que a economia fique mais dinâmica, né? E a presença do presidente Lula vai fazer a diferença. A China, por exemplo, já fala em investimentos em infraestrutura, em ferrovia, portos, aguardando o presidente Lula assumir. Na Europa, a guerra da Ucrânia com a Rússia está resultando numa crise nas indústrias, inclusive de energia, que vai trazer boa parte dessas indústrias para o Brasil. Isso implica mais investimentos, queda da taxa de juro, consequentemente redução de despesa financeira. Então, nós temos um pacote de coisas acontecendo e de políticas que podemos implementar que necessariamente não implica aumentar, por exemplo, tributo. Até porque não é hora de aumentar impostos. Agora não é hora de pensar nisso. É hora de se pensar em motivar a iniciativa empresarial, mostrando que nós temos um país dirigido por um presidente que tem responsabilidade fiscal, um presidente que vai atrair um investimento produtivo, não especulativo, e com isso dar as condições para quem tem um orçamento mais equilibrado. Agora,
é necessário criar uma nova âncora fiscal, pegando a sua pergunta. O Tesouro Nacional apresentou alguns textos, já tem um pessoal do IPEA, nós temos vários economistas do mercado pensando uma nova maneira de se garantir uma âncora fiscal sem necessariamente ter receita e não poder investir para aquilo que a população mais precisa. Então, é possível se construir isso. Entretanto, é importante lembrar do seguinte, isso só pode acontecer quando o presidente Lula assumir, a partir de 1º de janeiro. E nós temos um problema hoje, 1º de dezembro. Qual é o problema? Se não aprovarmos a PEC da transição, o que está no orçamento para 1º de janeiro não paga o Bolsa Família de R$ 600, paga um Bolsa Família de R$ 405. Então a PEC, nesse momento, ela é o instrumento para garantir isso, da sua pergunta, políticas sociais, redução da fome e da miséria, até que o presidente assuma e construa a sua própria política econômica, social, a partir disto que estou desenhando agora. Deputado, aí na área de planejamento da equipe de transição, vocês já estão trabalhando com a hipótese de que o valor de 198 bilhões, de quase 200 bilhões, fora do teto de gastos na PEC da transição, seja realmente reduzido ao longo da articulação, da tramitação também no Congresso? A ideia é de que ele realmente caia, vocês aceitariam isso? Vocês acham que seria possível trabalhar com um valor reduzido? Olha, a sua pergunta não é para o economista, né? É para o deputado. Então, eu vou dizer o seguinte, na economia, falando como economista, se nós reduzirmos os chamados 198 bi, que é o 175 da excepcionalização do Bolsa Família, mais os R$ 150 para crianças até 6 anos, e mais parte do excesso de receita, você colocar ali, que daria 23 milhões, por isso que dá o 198 da sua pergunta. Caso reduza o 198, quanto mais reduzir, menos políticas de investimento nós teremos. Nós temos 14 mil obras paradas hoje no país. Precisamos retomar essas obras. Elas estão se depreciando. Precisamos do 198 bi para terminar essas 14 mil obras. Nós temos hoje falta para atingir o mínimo de investimento na saúde, de acordo com o teto de gastos, faltam pelo menos 15 bi. Você noticiou agora uma reunião do presidente Lula com o movimento sindical do Brasil. É preciso o mínimo de aumento real do salário mínimo. O que o presidente Lula apresentou 1,4% acima do que foi remetido no orçamento, tudo isso está na conta do 198. Cada centavo reduzido do 198 é aquilo que não será aplicado no país o ano que vem para as políticas que tratariam de equilibrar a situação econômica e social desta crise que vivemos. Esse é um ponto. Nós aceitaremos, primeiro, o poder executivo, ele é um poder. O Poder Legislativo é outro. O Poder Executivo tem que aceitar aquilo que o Legislativo aprovar. Então, o presidente Lula vai trabalhar com o resultado da PEC aprovada no Senado e na Câmara. O presidente Lula, pessoalmente, está construindo as alianças, tem conversado com os partidos. Esse início da semana foi o PMDB, PSD, União Brasil, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Nós manifestamos publicamente o apoio à reeleição de Arthur Lira como presidente. Todos esses movimentos é para construir uma grande base, não só para votar a PEC, mas uma grande base para dirigir o Brasil, para construir uma base de apoio no Congresso Nacional, para que políticas como a PEC e outras que virão tenham voto suficiente para isso. Particularmente, como deputado, eu estou confiante. Eu acho que o apoio manifesto já pelos parlamentares não nos dá uma votação de consenso, o que não seria normal. Afinal de contas, o Congresso é constituído de grandes líderes. Tem pessoas que concordam, outras que não concordam. Nós precisamos só da maioria. E eu estou confiante que nós teremos a maioria para garantir essa votação da PEC. Nós conversamos com o deputado federal Enio Verri, ele que faz parte dessa equipe, desse grupo de transição do governo eleito. Muito obrigada, viu, deputado, por conversar com a gente. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço e bom trabalho.